hoje a gente vai abordar um assunto novo que já tem a ver com a configuração do arquivo onde você vai aplicar a arte da capa, seja ela feita digitalmente, seja ela feita tradicionalmente e depois escaneada. Vamos lá? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso quebra-cabeça. Se você não me conhece ainda, meu nome é Mário Cal, eu sou autor de histórias em quadrinhos, ilustrador editorial e também professor. E tenho, claro, esse canal no YouTube onde eu posto o meu conteúdo. Hoje a gente vai continuar essa saga da produção da capa de um livro, do começo ao fim, e hoje eu vou falar para vocês como criar um template, um arquivo base para você poder fazer a arte da capa. Isso aqui é importante porque a editora, os autores, eles vão te passar a medida exata que essa capa vai sair impressa. Mas você não pode simplesmente criar um arquivo com o tamanho da capa. Tem uns truques aí no meio e hoje eu vou te explicar como fazer isso e como estabelecer isso como um padrão para você usar sempre nos seus trabalhos, para que você nunca mais precise se preocupar com esse problema. Vamos lá? Essa etapa que está entre o esboço aprovado e o desenho oficial da capa é onde a gente vai diagramar a base dessa capa. Então vamos lá. Então a primeira coisa, a gente vai criar um arquivo novo. Então é muito importante que você crie esse arquivo novo no formato oficial que vai ter a capa do livro. Porém, não é só isso. Olha aqui. Eu vou transformar aqui em centímetros, para a gente falar em centímetros. A capa do livro é 14 de largura por 21 de altura. Só que a grande questão é a seguinte: o livro precisa, em todas as páginas, e principalmente onde tem ilustração, ter uma sangria, ou uma sangra. O que significa isso? É meio centímetro a mais na largura e na altura desse arquivo para permitir que a gráfica corte as coisas no lugar certo. Eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas então, um livro de 14 por 21, eu faria pelo menos 15 por 22, tá? E é claro, a resolução tem que ser 300 dpi no mínimo, tá? Eu vou manter 300 dpi no mínimo. Essa aqui é a base para a nossa capa. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é puxar uma linha guia no meio horizontal e no meio vertical, tá? Se você tiver com o menu aqui do seu Photoshop, aqui View, e ele tiver clicado aqui, ativado no Snap, você vai poder puxar essa linha guia e a hora que ela chegar no meio exato do arquivo, ela trava, tá vendo? Ela tá indo, travou, soltei, eu sei que aqui é a metade. E isso funciona, esse snap vai funcionar para o que está na camada que você está trabalhando. Então, como aqui só tem esse background, ele está trabalhando na camada do background. Se eu tiver, por exemplo, um novo elemento, camada teste, e nessa camada teste eu vou colocar um quadrado preto, se eu for puxar uma linha guia e eu estiver fazendo isso na camada que tem a caixinha preta, essa linha guia ela vai travar no começo, ela trava no final, e ela trava no meio desse objeto, tá? Você pode usar isso a seu favor. O que eu vou fazer agora? Eu tenho o meu meio aqui já basicamente definido, isso aqui vai facilitar na hora que eu quiser colar o arquivo do desenho aqui. Mas lembra da sangra que eu estava te falando? Vamos aproximar um pouquinho aqui, ó. E a minha régua aqui em cima, tanto a largura quanto a altura, está em centímetros. Então eu vou puxar uma linha guia também até meio centímetro, em cima e embaixo, ok? E aí eu vou puxar do canto para dentro essa marcação aqui de onde começa o zero da régua. Então eu vou puxar ela para a marcação que eu já estabeleci. Soltei, então agora o zero começa nesse cantinho aqui, certo? Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou lá no outro canto, ó, essa aqui é a linha do meio, eu vou lá no outro canto e eu vou puxar outra linha guia no 14. E eu vou lá embaixo e vou puxar uma linha guia no 21. Então o que eu fiz? Um arquivo que tem meio centímetro a mais do que o necessário para cada lado, certo? Então aí eu usei esse recurso da régua e das linhas guia para colocar esse limite que a gente vai chamar de sangria ou sangra. Os dois termos estão funcionando, em inglês é bleed, ok? Então olha só, eu fiz essa marcação aqui, basicamente isso daqui já é o necessário. O que eu costumo fazer é o seguinte, eu vou criar uma pasta, essa pasta vai chamar
molduras, pode ser o nome que você quiser, mas eu vou colocar molduras. E eu vou pegar na ferramenta de seleção que forma quadrados e eu vou criar uma seleção em toda essa área aqui que é da sangria. Eu vou usar, na verdade, criar uma camada nova, e essa camada nova eu vou chamar de sangra. E eu vou chapá-la de preto. Tá? Chapei ela de preto, coloquei aqui uma opacidadezinha menor para ela ficar transparente. Então eu sei que a partir dessa linha guia, aonde tem essa área cinza, essa área vai ser cortada pela gráfica. Tá? Eu vou te explicar um pouquinho melhor da sangra daqui a pouco do porquê isso acontece. O que acontece é que você não pode colocar nada de muito importante da sua composição para fora dessa linha, porque essa é a linha onde vai cortar. Além disso, a gente poderia até fazer uma outra medida aqui, que em quadrinhos geralmente isso é muito importante, né? Mas também para ilustração a gente pode dizer. Eu vou puxar aqui ó, uma medida de 1 centímetro para cada lado. Lembrando, isso daqui não é obrigatório, não é necessário, mas às vezes eu gosto de colocar 1 centímetro para cada lado. E aí a gente pode chamar essa nova marcação, esse novo retângulo, de área viva. Tá? Então eu vou criar uma nova camada, vou escrever área viva, vou selecionar toda ela, e aí eu chapo ela de preto. Também vou tirar a opacidade dela aqui. Essa área viva significa o quê? É o limite onde as informações mais importantes da capa devem estar. Então o título não deve estar muito além disso, o nome do autor, logotipo da editora. O truque é, se isso já está definido, por exemplo, pelos autores do livro, pela editora, você vai seguir essa definição que foi colocada pela editora. Se não está definido, essa área aqui de 1 centímetro é mais ou menos segura, então você pode meio que seguir ela pensando na ilustração, tá? Mas você não é obrigado a colocar isso. Vou te dar mais um exemplo de uma coisa que eu não vou usar nesse projeto, mas que pode ser que você precise. Eu vou criar uma nova camada chamada título. Vamos supor que a editora te mandou um layout da capa, onde já tem o título, o nome do autor, da autora, o logotipo, qualquer informação de design que já deva estar lá. Vamos supor que esse título ele ocupa, eu vou fazer em amarelo aqui, vamos supor que esse título ocupa uma área que vai ter 13 centímetros de largura, por exemplo, ela vai estar dentro dessa área viva, e de altura, ó, tô vendo aqui na marcaçãozinha, eu vou colocar 3,5 centímetros. Tá bom. Pronto. Então eu posso usar essa guia. Vamos aproveitar e vamos colocar uma área similar, porém menor, aqui no meio, que vai ser o nome dos autores. Então vamos supor que eles te forneceram isso. Você tem essa grade para seguir. Então na hora de elaborar a sua ilustração, você sabe que nessa área amarela não vai adiantar você colocar um elemento muito importante da composição, porque o título vai cobrir, ou a sua ilustração vai cobrir o título. E a gente não quer isso. Tá? Então esse aqui é o template, é o padrão da minha capa. Eu vou fazer aqui, ó, Ctrl Alt I, para a gente ver as definições aqui, ó. 15 centímetros de altura, 15 de largura, 22 de altura, 300 dpi de resolução. A gente tira meio centímetro de cada lado, acaba com 14 por 21, que é o tamanho da capa exato que a gente precisa. Esse arquivo eu posso usar para desenhar a ilustração da capa, e eu muito provavelmente vou usar isso para fazer a ilustração da capa, mas aí eu vou sugerir para você fazer mais uma coisa um pouquinho diferente. Uma questão é a seguinte, eu vou desenhar isso provavelmente no Clip Studio e não no Photoshop. Eu estou aqui no Photoshop. Eu vou desenhar em outro programa. Quando eu abrir esse arquivo no outro programa, essas linhas guia azulzinhas que vocês estão vendo aí, elas vão sumir. Tá? O Clip Studio não importa essa linha guia. Ele vai importar as camadas, claro. Então, se eu tirar essas linhas guia toda, eu ainda tenho a camada com a área viva e com a sangra. Então eu posso me orientar por elas. Tá? Então esse é o template, eu vou até salvar o arquivo. Esse é o template onde eu vou colocar
a capa final para entregar para a editora a capa no tamanho exato para ser impresso, tá? Salva esse arquivo aí como padrão capa 001, por exemplo. Capa padrão 001, capa padrão. E eu vou colocar em PSD, arquivo de Photoshop, que é para eu poder abrir esse arquivo no Clip Studio também. Isso é importante. Salvei. Próxima etapa. Geralmente quando eu desenho, quando eu faço uma ilustração, e isso é recomendado no geral por todo mundo que trabalha com artes gráficas, você vai fazer a arte dessa publicação, dessa capa, do que quer que seja, com pelo menos o dobro do tamanho. Então é muito comum você ver, por exemplo, em quadrinhos, a galera desenhando em papel A3 para um quadrinho que vai ser impresso em A4 ou menor. Por um lado, você no A3 tem muito mais espaço e possibilidade para trabalhar os detalhes, é muito mais fácil de controlar a informação visual com o seu material. Segundo lugar, a redução sempre funciona, mas você ampliar geralmente não. Então imagina, você desenhar o tamanho de um A5 para ampliar para A4 vai ficar ruim, mas você desenhar A4 para diminuir para A5 fica de boas. E os artistas acabam tendo seus próprios padrões, então assim, isso vai estar em algum vídeo meu no canal em algum momento, mas eu tenho um padrão de tamanho de arquivo que eu trabalho que vai estar associado com o padrão dos brushes que eu uso nos programas para que o resultado do meu desenho saia sempre do jeito que eu quero. Então eu tenho esse nível de controle. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse mesmo arquivo que nós fizemos aqui de padrão e eu vou no Ctrl Alt I mudar o tamanho dele. Então assim, eu gosto de trabalhar em A3, eu sempre trabalhei em A3. O A3 tem 42 centímetros de altura por quase 22 de largura. Só que eu nunca desenho até a borda do A3, eu sempre deixo uma margem. Então o que eu acabei convencionando para mim é que uma altura interessante para eu trabalhar os meus originais, tanto em papel quanto no digital, porque aí né, você transfere aquela questão do tamanho do brush e por aí vai. Vai ter um vídeo sobre isso em algum outro lugar do canal. Mas eu acabei convencionando que de 38 centímetros a 40 centímetros de altura está muito bom. Então, como eu costumo trabalhar com isso, eu vou por aqui 38 centímetros de altura. Ele aumentou o meu arquivo. Então, assim, no digital, meio que tanto faz. Porque papel digital você pode ser tão gigante quanto pequeno e dar zoom e tirar zoom que é uma outra experiência, diferente de desenhar na mesa com papel de verdade. Mas tem aquela questão de você entender que se você produz o original maior, é fácil de reduzir, e geralmente vai ser reduzido, mas se você produz o original pequeno e isso precisa ser aumentado, vai dar problema. Então já faz maior que é mais garantido, tá bom? Eu vou salvar isso aqui com outro nome. Salvar como capa. Aliás, vou até colocar o nome assim, túmulo do ladrão, capa, lápis. E vou criar uma pasta, eu sou bem organizado, que vai ter o lápis. Salvei. Tá? Então, quando eu for abrir o Clip Studio para começar a trabalhar na arte de fato dessa capa, eu vou usar esse arquivo, que tem um tamanho maior, ainda em 300 dpi, vale lembrar, um pouco maior, e eu vou desenhar nesse arquivo. Depois, quando eu terminar, a capa estiver pronta, eu vou pegar aquele arquivo relativamente grande e vou colar nesse arquivo pequeno e vou redimensionar para ele ficar certinho. Certo, eu estou com o meu arquivo resolvido, né? A base aqui do meu arquivo está resolvido. O que eu faço agora? Bom, o próximo passo seria a gente aplicar a arte da capa nesse arquivo, tá? Só que é o seguinte, eu vou trabalhar nessa arte da capa, provavelmente digital, mas se eu for trabalhar tradicional, eu vou desenhar no papel, e aí no papel o ideal seria que eu fizesse com a régua uma moldura na mesma proporção desse arquivo da capa, certo? Para você não desenhar, por exemplo, uma capa, uma arte quadrada e depois você aplicar num arquivo retangular. Vamos evitar isso. Mas olha só, vou te dar um exemplo do que eu faria se eu for desenhar essa capa no digital, tá? O que seria o lápis, o rascunho, eu iria fazer no digital. Então eu vou pegar e vou abrir meu arquivo de RAFs. Eu vou olhar aqui todas as minhas ideias que eu mandei para Jana, e eu vou pegar a ideia que ela escolheu, a favorita dela, que é essa daqui, também é a minha. Como é bom, né, quando essas coisas estão alinhadas. Então eu vou abrir esse arquivo que eu fotografei com o meu celular mesmo, do meu sketchbook, e essa é a ideia da capa que eu sugeri.
eu vou selecionar esse rascunhinho. Esse rascunho é muito pequeno. Eu vou copiar e aí eu venho aqui e vou criar uma nova camada. Não, camada não, vou criar um grupo chamado lápis. Pode chamar RAF, pode chamar o que você quiser. E aí eu vou Ctrl V, colar esse rascunhinho básico, esse thumbnail. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o Ctrl T e eu vou aumentar proporcionalmente esse RAF, né, esse rascunho, até ele ocupar a capa. Percebe que já tem um problema aí, que o rascunho ele não necessariamente segue a proporção da capa. Ó. Ele é um pouquinho mais baixo do que a capa pede, mas isso não é um grande problema também. Então eu vou mais ou menos alinhar ele aqui do jeito que eu gostaria que a capa ficasse. É até interessante porque o personagem central, que está bem aqui no eixo do meio, ele ocupa essa parte de destaque na capa. Posso até... Se bem que eu podia até aumentar um pouco aqui. Ó. É mais para me dar uma ideia, né, do que seguir. Então, nessa pasta lápis, eu coloquei esse RAF, eu vou diminuir a opacidade para ele virar um rascunhinho e tal, né? E aí eu vou desativar as molduras, só para dar uma olhada. Ó. Mas é isso. A capa do livro, ela vai terminar aqui nessa sangra, né? Como a gente já comentou. Então a capa do livro vai ser essa. A partir daqui, eu vou usar, seja o Photoshop ou seja o Clip Studio ou outro programa, eu vou usar essa base como ponto de partida. Então o rascunho do desenho vai ser feito em cima dessa composição. E aí, se for no digital, é muito mais fácil de eu manipular as coisas. Então eu posso mudar o tamanho do túmulo, o tamanho da cerca, o tamanho dos personagens. Eu posso repensar essa composição, mas basicamente essa é a ideia. Se eu for fazer no papel e depois escanear, eu tenho que tomar mais cuidado porque é muito mais difícil de você alterar uma arte feita com técnica tradicional, tá bom? Então eu vou salvar isso aqui de novo como lápis, essa composição, e a próxima etapa é, de fato, desenhar o rascunho dessa ilustração. Tá, vamos falar agora então sobre a importância da sangra quando você elabora uma ilustração, especialmente para uma coisa que vai ser publicada em papel. Muito bem, aqui está o arquivo que a gente montou agora para a capa desse livro novo, mas isso aqui serve para toda vez que você fizer um trabalho editorial, tá bom? Que vai ser impresso e precisa de margem e tal. Então é o seguinte, a sangra, a sangria, a bleed, é uma área que vai ser cortada pela gráfica. Então, o ideal, e toda gráfica vai pedir isso para designer, para editora, para ilustrador, vai mandar que você tenha pelo menos assim, de 3 a 5 milímetros de sangra. Tá? O que isso significa? Que além do corte, além do que você vê na publicação, que é onde acaba o papel, tem que ter mais imagem para fora em pelo menos meio centímetro. Tá? Por quê? A gráfica ela nunca imprime as coisas do tamanho literalmente exato final. Ela imprime com um pouco de sobra e aí depois ela vai cortar, vai guilhotinar essa sobrinha de papel. Isso daí é muito, muito estratégico. Olha só, eu vou mostrar para você como isso funciona na arte da capa do Teardrop, que é o meu novo quadrinho que eu publiquei em inglês aqui nos Estados Unidos. Então essa é a arte da capa. Tá sem o título, mas vocês já podem perceber que tem um espacinho aqui tranquilo para colocar o título, já foi planejado para isso. E tem essa camada aqui, ó, que está aparecendo relativamente clarinha, ó, vou até aumentar a opacidade dela. E ela se chama bleed, tá? É a sangra dessa capa. Isso significa que a gráfica ela vai pegar essa arte, ela vai colocar na máquina e tal, vai o arquivo, etc. Ela vai imprimir com a sangra, ela vai imprimir uma arte inteira desse jeito, tá? Com toda a área ocupada. Mas ela vai fazer um corte, ela vai arrancar esse pedacinho da sangra. Por que isso é importante? Imagina se você manda, e aí eu vou fazer um truquezinho aqui, ó. Imagina que você mandou isso agora para a gráfica. O seu quadrinho tem x por y de altura e largura e você mandou um arquivo que, com 300 dpi, tem literalmente x por y de altura e largura. A gráfica vai imprimir. Vamos imaginar que na hora que ela imprime, ela vai imprimir num papel um pouco maior, né, com mais papel em volta da arte, vai sobrar uma areazinha branca de papel. E aí ela vai cortar. Vamos pensar assim, tá, as máquinas vão cortar no lugar certo, exatamente naquela linha perfeita que você deixou?
Talvez sim e talvez não. Às vezes a gráfica, sei lá por qual motivo, ela vai um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Então se tem sangra, ou seja, se tem essa área de arte que vai até mais longe, se a guilhotina da gráfica der uma sambadinha para o lado, para cima e tal, o corte não vai deixar um filete branco em nenhum lugar, porque esse filete branco seria um grande problema. Então, quando você tem essa área de bleed, isso vai funcionar especialmente quando a arte, você quer que a arte sangre, ou seja, que ela vai para fora do corte. Você tem que colocar pelo menos meio centímetro de extra nas laterais, que é o que eu fiz aqui com essa capa. E olha só, como que isso vai funcionar numa página interna de um quadrinho? Eu tinha falado que tem umas molduras a mais que a gente pode usar no quadrinho. Essa é uma página de uma HQ que está nesse quadrinho Teardrop. E eu tenho aqui todas as minhas camadas do lápis, da arte final e tudo mais. E eu tenho essa pastinha que se chama Frame. Vocês não estão vendo aqui a estrutura das camadas, mas olha só. O frame é isso daqui. Eu tenho uma área preta que indica a sangra, ou seja, é onde a gráfica vai cortar esse papel. E eu tenho essa área roxinha, que é o que eu chamo de área viva, né, ou live area, que eu uso para determinar o limite máximo até onde os quadrinhos da página podem ir e o limite desejado para o balão ou para qualquer tipo de texto, tá? Então assim, pode ter desenho que vai além da área viva, que vai entrar nessa parte roxa, pode, especialmente se vai sangrar. Pode ter um pedacinho do balão, talvez, não é muito desejável, mas pode e tal. Mas o ideal é que você mantenha tudo que é essencial para a arte da sua história dentro dessas linhas, tá? Dentro dessa área viva que eu coloquei aqui com o roxo. Então, ó, veja só, é praticamente o limite desse quadrinho e praticamente o limite desse. Esse aqui passou um pouquinho, mas tá tudo bem, né? E eu uso essa estrutura básica para todas as páginas que eu vou fazer do meu quadrinho. Todas as páginas que tiverem dentro de um volume, elas têm que seguir a mesma configuração, tá bom? Então, ó, você pode até ver que, por coincidência ou não, o pé dos personagens para aqui na linha viva, né? As poças de água aqui mais ou menos terminam na área viva. E tudo que eu quero sangrar, ou seja, que eu quero evitar que a gráfica, num errinho de corte, deixe um filete branco, eu faço o desenho ir para fora da linha marcada da sangra, tá vendo? É para isso que serve a sangra e a área viva. Agora, se você vai fazer uma ilustração para a internet, para um e-book, que não tem nenhuma possibilidade de virar um volume impresso, você não precisa pôr sangra. Você segue o formato específico pedido pela editora ou pelo autor e está tudo bem. Mas ainda assim, eu recomendo você fazer com a sangra e entregar no formato que eles pediram, porque vai que num futuro específico, isso já aconteceu comigo algumas vezes, os autores pedem a capa só que na versão impressa. Então imagina que você fez a capa sem sangra e ou com a resolução para web de 72 dpi, por exemplo. E aí os autores querem uma versão para ser impressa. Você não tem. Você não tem nem como puxar uma sangra além disso. E você, pior ainda, não tem nem como aumentar a resolução da sua imagem de 72 dpi para 300, porque vai estragar a imagem inteira. Então, na dúvida, faz em 300 dpi sempre. Faz maior do que, né, em centímetros digitais, né? Faz maior do que a versão final vai ter e coloque uma sangra, tá? Porque daí você tem como manobrar em torno disso. Se você fizer só a versão basiquinha, simplesinha para web, você não vai ter como crescer, ok? Aí eu vou te dar uma outra dica para a gente fechar essa conversa de hoje, que é o seguinte: tem um vídeo aqui no meu canal, aliás, dois vídeos com dicas muito interessantes que vocês podem usar, que é o seguinte: um deles é como transformar, usando o Photoshop, né, uma arte que você fez num tamanho para uma arte que vai ser impressa ou, enfim, publicada em outro tamanho. Por exemplo, e se eu desenhei uma coisa em A4, mas eu quero fazer um print em A3? E se eu fiz um desenho legal em A5, mas eu queria botar numa capa A4? O Mário falou para mim que não tenho como ampliar a resolução, mas tem um hack que você pode usar com o seu scanner, que eu estou explicando nesse vídeo, o link vai estar aqui, veja a miniatura e também está na descrição. O segundo vídeo
é dica de como você vai poder fazer para escanear um papel A3 se você só tem um scanner A4. Porque isso é um problema, é complicado e quebrou minha cabeça por muito tempo até eu aprender um truque muito legal. Também vai estar lá explicando para você como que você pode usar o seu scanner para escanear um A3 se o seu scanner for um A4 e como fazer, melhor ainda, para que a imagem final seja montada perfeitamente no Photoshop. O link também vai estar aqui, vai lá ver que tenho certeza que você vai gostar dessa dica, tá? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, claro, como sempre, deixe seus comentários aí. Então, mantenham-se criativos e apaixonados sempre. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abração para vocês e tchau! Corta!